Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar. Querido Deus, nós viemos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. Nós não viemos aqui constrangidos, porque não tínhamos nada para fazer nessa noite. Mas nós viemos aqui porque o Espírito Santo do Senhor nos conduziu para glorificar o nome do Senhor. E por isso, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos, ó Deus, compreender o que aconteceu naquela época com Bartimeu, e que a exemplo dele nós possamos também, ó Deus, seguir o Senhor. Cuida de nós, meu Pai. Oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Tem um presbítero que é o nosso amigo, que chama Paulo. Ele fala assim que sempre eu gosto de contar uma historinha no início do sermão, para abrir uma janela do que nós iremos falar. E assim como Jesus gostava de contar parábolas, eu sempre gosto de contar uma historinha no início para poder mostrar ali o caminho que nós iremos falar. E como não é diferente, vou começar com a historinha. Diz que uma certa mulher morava em uma humilde casa com a sua neta, e ela estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, e o estado daquela menina piorava cada vez mais, ela resolveu deixar aquela menina em casa e foi sozinha em busca de ajuda. No único hospital da cidade, disseram que os médicos não poderiam sair do hospital para ir até a sua casa, fazer ali então o atendimento à sua filha. Desesperada por saber que a sua neta não podia se levantar para ir ao médico, ela então vai em busca dessa procura, e quando ela estava indo, ela passa então em frente a uma igreja. Resolveu entrar. Algumas senhoras estavam lá, orando. Ela aguardou o momento certo para também orar, e quando teve esta oportunidade, orou da seguinte forma: olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Gostaria que o Senhor fosse lá em casa curá-la. Por favor, anote o endereço. As demais senhoras que estavam ali orando ouviam e continuavam orando. É muito fácil, é só o Senhor seguir o caminho das pedras, e quando passar na ponte do rio, entra na segunda estradinha de barro, passa a vendinha, e a minha casa é a última daquela rua. As senhoras esforçaram-se para não rir daquela oração. A mulher continuou orando, dizendo: Senhor, a porta está trancada, mas a chave fica debaixo de um tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Ah, Senhor, e quando sair, não se esqueça de deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, para eu poder entrar quando eu chegar. Muito obrigada. Quando a senhora saiu da igreja, as demais não aguentaram e começaram a rir daquela oração, dizendo: como tem pessoas que não sabem orar. Quando a dona Maria chegou em casa, viu a sua neta sentada no chão brincando com as bonecas e alegre. E ela então pergunta: menina, você está de pé? E a menina disse: um médico esteve aqui
deu-me um beijo na testa e disse que eu ficaria bem. E eu fiquei. Ele mandou dizer à senhora que iria deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, como a senhora pediu. Meus irmãos, muitas pessoas oram de forma diversa. Muitas pessoas não acreditam em oração. Às vezes, algumas pessoas oram, mas sem acreditar. Mas o cristão, ele deve orar e acreditar. Ele deve orar crendo que vai acontecer, mesmo que às vezes não aconteça. E nessa noite nós iremos ver, à luz do texto que nós lemos, um milagre que Jesus fez na vida de Bartimeu. Na nossa vida também houve esse milagre. E nós estamos na caminhada para a morada celestial. E nós precisamos continuar com grande fé no coração, crendo em Deus, porque a oração é um meio de graça, onde Deus nos abençoa. A cura do cego de Bartimeu, ela está registrada nos evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. E quando nós lemos aqui, nós podemos observar que em Mateus fala de 2 cegos, mas em Marcos e Lucas fala apenas de 1. Mas acontece que o foco central aqui é destacar Bartimeu na história e o que ele fez. Então, havia 2 cidades de Jericó. Quando nós lemos aqui, nós podemos observar, mas aqui fala que Jesus estava saindo de uma cidade, e em outro texto fala que ele estava entrando. Nós podemos entender isso da seguinte forma. Havia 2 cidades de Jericó no século I. A velha Jericó, quase em ruínas, ela estava quase toda destruída. E a nova Jericó, a cidade bonita, construída por Herodes, logo ao sul dessa velha Jericó. O palácio de Herodes ficava nessa nova Jericó. E o milagre que aconteceu na vida de Bartimeu, ele aconteceu, então, ali na divisa entre a velha e a nova Jericó. Foi neste lugar onde acontece esse milagre. Enquanto Jesus saía da velha Jericó, Bartimeu estava lá, e então esse milagre acontece ali, na vida dele. Jericó, ele era um lugar onde as pessoas se encontravam ali para abastecer da sua viagem. Porque quando eles estavam saindo de Jericó e indo para Jerusalém, a distância era de 25 quilômetros. Então, as pessoas tinham que descansar ali, abastecer, para depois tomar rumo na viagem para Jerusalém. E Jericó, então, tinha essa importância ali nesse lugar. Jesus estava indo, então, para Jerusalém. Ele marchava, então, para o Calvário. Era a festa da Páscoa naquele momento. Naquela semana, Jesus seria preso. Jesus, ele seria julgado, condenado. Ele seria pregado na cruz. E esta era a última vez que Jesus passaria por Jericó. E esta era a última e única oportunidade que Bartimeu tinha de falar com Jesus e receber, então, o milagre. A última oportunidade. Uma grande multidão seguia Jesus. Uma parte por causa dos milagres que Jesus fazia. Outra parte era porque eles estavam indo para a festa da Páscoa. Então, ali era uma grande multidão que seguia o Senhor Jesus. A lei dizia que todo varão maior de 12 anos que vivesse dentro do raio de 25 quilômetros, que atingia, então, até Jericó. Então, todas as pessoas, homens de 12 anos acima, eles deveriam ir, então, a Jerusalém para essa festa da Páscoa. Era uma lei que falava isto. E Bartimeu estava a 25 quilômetros de Jerusalém. Ele também queria ir, mas não podia ir porque ele estava cego. E ninguém estava lhe guiando Bartimeu. Nós podemos observar aqui que essas pessoas, então, de 12 anos acima, estavam obrigadas a assistir à festa da Páscoa. Não era, então, ali, se a pessoa quisesse ou não, eles deveriam ir. Bartimeu, então, era cego e mendigo. Faltava-lhe luz nos olhos e dinheiro no bolso. Estava entregue às trevas e à miséria. Vivia pedindo esmolas à beira do caminho. Vivia totalmente à mercê da benevolência das pessoas. Um cego não sabe para onde vai. Um cego, ele não tem para onde ir.
ele estava sentado à beira do caminho, na saída de Jericó. E foi ali que tudo aconteceu, onde tudo houve na sua vida, uma mudança. Jesus estava a caminho de Jerusalém para cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, porque já era o momento final que estava para acontecer na vida de Jesus. Diante desse breve contexto, eu quero meditar com os irmãos com o seguinte tema: o milagre de Jesus na vida de Bartimeu. Eu gostaria que nós meditássemos nesse texto e que nós lembrássemos também do milagre que Deus fez em nós, da salvação em Cristo Jesus. Porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós aprendemos muito. É uma riqueza em nossa vida. Eu gostaria que nós pudéssemos, então, nessa noite, meditar nesse texto. Em primeiro lugar, nós podemos observar no verso 49 e verso 52 desse texto que nós lemos, que Jesus, ele salva Bartimeu. Quando nós lemos esses versos, nós podemos chegar a essa compreensão. Jesus, ele salva Bartimeu. O texto diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus passando, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós podemos observar, meus irmãos, que Bartimeu ele tinha consciência de quem era aquele que estava passando naquele lugar. Era Jesus. Era aquele que as Escrituras havia falado. O filho da promessa. Aquele que viria salvar. Aquele que viria salvar as ovelhas perdidas. Ele então tinha essa consciência. Ele era o filho de Davi, o Senhor de todas as coisas. Era aquele que viria salvar o pecador, e Bartimeu tinha essa consciência. Então, quando ele escuta, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão, por outro lado, tentou abafar a sua voz. Mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. A multidão ela foi um obstáculo para Zaqueu, quando Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu precisou subir numa árvore para ver Jesus. E também aqui, a multidão estava sendo um obstáculo para Bartimeu falar com Jesus. Muitas vezes as pessoas tentam ser um obstáculo para aqueles que querem ter um encontro com o Senhor. Aqueles que querem seguir ao Senhor. Até muitas vezes, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, muitas vezes, principalmente os jovens, eles têm ali alguns obstáculos para seguir o caminho do Senhor. Recebem muitos convites para ir às festinhas, para não ir à igreja. É um obstáculo. Mas acontece que a identidade do cristão, ela deve prevalecer. Ele deve ser autêntico, seguir o Senhor depois que o Senhor Jesus fez na sua vida. E Bartimeu aqui, ele tem esse obstáculo, mas ele persiste, porque ele queria falar com o Senhor. Ele queria chegar próximo ao Senhor Jesus. William Hendrickson, ele aponta algumas razões pelas quais as pessoas queriam calar a voz de Bartimeu. Ele diz aqui 4 possíveis razões. A primeira razão: as pessoas estavam apressadas para chegar em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa. Então eles apressavam: vamos embora, não dá atenção para ele, não, vamos chegar rápido. Ainda temos 25 quilômetros para caminhar. A primeira razão seria essa: eles estavam apressados para chegar em Jerusalém. Uma segunda razão: elas concluíram que aqueles gritos não condiziam com a dignidade de Jesus. Um cego, pobre, gritando o mestre. Eles não achavam que aquilo lá era digno de Jesus. Uma terceira condição: elas não estavam prontas ainda para ouvirem a declaração pública de que Cristo era o filho de Davi. Muitos ali não acreditavam que Jesus era o filho de Davi. Eles não estavam prontos ainda para ouvir isso. E a quarta situação: elas sabiam que os seus líderes religiosos não gostariam nem um pouco de ouvir sobre isso, de que Jesus era o Messias, de que ele era aquele que as Escrituras tinham falado anteriormente. Então, essas razões que William Hendrickson disse que possivelmente
as pessoas estavam ali tentando, então, abafar a voz daquele homem, de Bartimeu. O texto diz que Jesus, ao ouvir Bartimeu gritar por ele, parou e mandou chamá-lo. Jesus ouviu os gritos daquele homem, ouviu o clamor daquele homem, o sofrimento que ele estava sentindo. Deus, ele ouve o nosso clamor. Ele ouve e ele sabe do nosso sofrimento também. Quando o povo estava vivendo escravo no Egito, a palavra diz que Deus ouviu e inclinou o seu ouvido para ouvir o clamor. E ele providenciou um libertador para aquela nação, que é Moisés. Deus, ele ouve. Ele não é aquele que criou todas as coisas e está lá no mundo somente lá no alto do céu, somente vendo as coisas acontecer e tudo aqui embaixo a acontecer à mercê dos acontecimentos. Não. Ele criou todas as coisas, ele vê tudo acontecer e ele provê. Ele cuida. Você já parou para pensar por que a grama cresce? É porque Deus está provendo. Deus está provendo. Você já parou para pensar nesses detalhes da natureza? Se você parar um pouco para pensar sobre tudo o que acontece no mundo, acontece porque Deus sustenta. Esse Senhor Deus que nos salvou, Ele nos sustenta. Veja só, se Ele não se importasse com as coisas do mundo, Ele não ia fazer com que a grama crescesse. E os animais ali que dependem dela, se alimentassem dela. Somente um exemplo que eu citei aqui. Deus se importa com a sua criação. Jesus se importou com Bartimeu. Parou e ouviu o clamor do seu grito. As pessoas que estavam ali foram então chamar Bartimeu. Tem bom ânimo. Imagine, meu irmão, quando você está sofrendo. Imagine, minha irmã, quando você está naquele momento de desespero e você ouve essa palavra. Tem bom ânimo. Ele te ouviu. Essa palavra traz um conforto para o nosso coração. Naquele momento, quando nós estamos sofrendo, naquele momento, quando nós estamos passando por dificuldade ali, quando nós não estamos mais conseguindo ver nenhuma saída, e quando nós escutamos uma palavra dessa, quando nós ficamos sabendo que o Senhor Deus, Ele nos ouve, é diferente. Ali acalma o nosso coração. E nós passamos, então, até aquela esperança de que Deus vai aliviar a nossa carga. E foi isso que aconteceu. Então, quando Bartimeu escuta que o Senhor Jesus havia chamado a pessoa dele, Bartimeu, então, ele lança de si a capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O verso 50 fala isso. Quando Bartimeu lançou de si a capa, esse ato dele lançar a sua capa tem algumas implicações. Porque aquela capa era a sua roupa, fazia parte da sua vestimenta. Aquela capa, ela era a sua proteção. Aquela capa era a sua cama. Então, as pessoas que não tinham casa, então, usava a capa para tudo isso. Era a roupa, era a proteção e era também a sua cama, porque ele deitava nos lugares, então ele usava a capa para se cobrir, para se proteger. Era tudo o que ele possuía para proteger da poeira, do deserto durante o dia e do frio gelado durante a noite. Então, aquela capa, ela era a casa de Bartimeu. Ele lança aquilo fora, joga para lá a sua capa. Então, quer dizer que ele lançou tudo da sua vida. Ele lançou fora. O seu bem maior, que era a capa que estava ali naquele momento, ele joga fora. E ele lança fora e deu um salto para ir até Jesus. Os cegos não pulam, eles apalpam, mas Bartimeu deu um salto. Um filósofo chamado Søren Kierkegaard, um existencialista, ele é o pai do existencialismo moderno. E ele diz o seguinte em relação à fé.
ele diz que a fé é um salto no escuro. O que significa isso? A fé ser um salto no escuro. Você saltar no escuro significa dizer que você não vê o que tem lá. Está escuro, você não vê. É um salto perigoso. É um salto onde você vai pular e não vai ver onde vai chegar. É um salto onde vai trazer insegurança. É um salto que causa medo. Você saltaria no escuro, onde você não vê as coisas? Não. A fé não é um salto no escuro. Mas para Bartimeu, a fé não era um salto no escuro. Para Bartimeu, a fé é um salto nos braços de Jesus. Para nós, a fé é um salto nos braços de Jesus. Não é um salto no escuro. Porque nós temos a certeza onde nós iremos nos apoiar. Quando nós nos saltamos nos braços de Jesus, nós temos a confiança de que Ele vai nos segurar. Agora, saltar no escuro, nós não sabemos onde vamos chegar. Não sabemos o que vai acontecer. E Soren Kierkegaard, filósofo existencialista, está totalmente equivocado em relação à fé. E com isso, meus irmãos, nós podemos observar que diante dessa fé que Bartimeu tinha, porque ele sabia quem era Jesus, era o filho de Davi, era aquele prometido, ele vai naquela confiança. Jesus então pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: mestre. Essa expressão também, quando nós vemos essa expressão mestre, significa dizer que nós reconhecemos que tem alguém acima de nós. Mestre, que eu torne a ver. Ou seja, que eu recobre a minha visão. Então, meus irmãos, observem um detalhe. Ele diz, mestre, que eu torne a ver. Então, significa dizer que Bartimeu, ele não nasceu cego. Alguma coisa na sua vida, em algum momento na sua vida, o texto não vem falar sobre isso, mas em algum momento na sua vida ele perdeu a visão. Ele ficou cego. Então ele falou, Senhor, mestre, que eu torne a ver. Jesus, ele perguntou a Tiago e João, no capítulo 10, verso 36, o seguinte: o que queres que eu vos faça? Aqueles dois estavam querendo sentar ao lado de Jesus na sua glória. Então eles chegam perto de Jesus e Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? E eles têm a coragem de falar, Senhor, no teu reino, que um senta à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, então, também ele pergunta para um paralítico, lá em João, capítulo 5, verso 6, que queres? Queres ser curado? Jesus, então, ele fazia essa pergunta para as pessoas. O que queres que eu te faça? Queres ser curado? E nesse momento, então, ele pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele poderia pedir esmolas, pedir ajuda, mas ele foi direto ao ponto, mestre, que eu torne a ver. Ele queria que a sua visão estivesse restaurada. Percebe então, meus irmãos, que Bartimeu ele faz esse pedido ao Senhor. Bartimeu, com a sua cegueira, ele enxergou mais do que os sacerdotes, ele enxergou mais do que os escribas, ele também enxergou mais do que os fariseus, porque eles estudavam a lei, mas não conseguiram enxergar o Messias, que é Jesus. E Bartimeu, ele conseguiu. Os escribas e fariseus, eles tinham problema nos olhos espirituais. Embora eles conseguissem enxergar as coisas aqui no mundo, eles não conseguiam ver o Mestre. E Bartimeu, ao contrário, ele era cego, não via as coisas, mas conseguiu ver o Mestre, o Senhor Jesus. E Jesus, então, ele diz para Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu creu, não por causa da clareza da visão dos seus olhos, mas por causa daquilo que ele ouviu de Jesus. Ele creu. A palavra liberta. A palavra traz segurança. E a palavra, ela nos conduz.
Jesus havia identificado um problema mais grave na vida de Bartimeu do que apresentava. Aparentemente, as pessoas, quando olhavam para a vida de Bartimeu, via que o problema mais grave na sua vida era ele não poder enxergar fisicamente. Mas Jesus, ele viu além disso. Ele viu que o problema na vida de Bartimeu era espiritual. E ele então salva Bartimeu. Ele foi salvo. Bartimeu era uma ovelha perdida do reino. Jesus, então, ele salva espiritualmente Bartimeu. E ele também faz ali um milagre na sua vida. Um estudioso chamado John Charles Riley diz que Bartimeu era cego no corpo, mas não em sua alma. Os olhos do seu entendimento estavam abertos. Ele viu coisas que Anás, Caifás e as hostes de mestres de Israel não viram. Bartimeu viu que Jesus era o Messias esperado, o Todo-Poderoso de Deus. Bartimeu conhecia quem era Jesus. Bartimeu, ele foi um grande homem naquele momento. Em primeiro lugar, então, nós observamos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus, então, ele salva a vida de Bartimeu. Ele fez aquele milagre na vida de Bartimeu. Em segundo lugar, nós podemos observar, no verso 52, que Jesus, ele cura Bartimeu. O primeiro destaque, então, foi espiritual. Em segundo lugar, agora, vai ser aquela cura física. Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: mestre, que eu torne a ver, que eu recobre a minha visão. O texto diz que Bartimeu imediatamente tornou a ver. O milagre do Senhor Jesus, ele foi instantâneo. Jesus não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também ele restaura o corpo. Bartimeu, ele teve os seus olhos abertos. Ele saiu de uma cegueira completa para uma visão completa. A cura, ela foi total, ela foi imediata e ela também foi definitiva na vida daquele homem. Aquele homem que conhecia o Senhor, ele foi agraciado com o milagre. Nós podemos compreender até aqui onde nós vimos, meus irmãos, que é o seguinte: não basta simplesmente conhecer a mensagem do Senhor. Não basta simplesmente conhecer o Evangelho, conhecer sobre Jesus, mas é preciso crer nele. Quando nós lemos em Efésios, lá fala assim que as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas ficam perdidas, sem Deus. E você pode imaginar o seguinte: você já imaginou a pessoa sem Deus? Como é? Nós podemos lembrar da seguinte ilustração. Imagine um navio no meio do oceano. Os navios, hoje, têm o GPS. Se alguma coisa acontecer de ele não ali, ele tem um GPS onde ele pode chegar a qualquer lugar. Mas imagine você, esse navio no meio do oceano. Imagine que o sistema de GPS, ele dá uma pane. E não dá mais para ele guiar pelo GPS. Imagine a seguinte situação. Aí você vai pensar: mas então ele pode guiar pelas estrelas. Se ali o comandante for experiente, ele pode guiar pelas estrelas. Imagine que o céu esteja todo coberto, nuvens escuras. E ali é um grande vendaval naquele momento, onde as ondas são altas. Como que aquele navio vai chegar a algum lugar? Uma pessoa sem Deus é dessa forma. Ela fica perdida, não sabe para onde vai. E lá em Efésios fala assim que quando essa pessoa está perdida, e Deus tem um plano de salvação na vida dessa pessoa, porque as pessoas salvas por Deus, elas foram salvas antes da fundação do mundo. Mas somente depois da pessoa ouvir sobre o Evangelho é que ela vai se converter.
Sem ouvir o evangelho, sem Jesus, não há como essa pessoa se converter. Então, depois que essa pessoa ouve o evangelho, é que as escamas saem dos seus olhos, do seu coração, é que então ela se rende ao Senhor. E através da fé, ela crê no Senhor. Bartimeu, ele já conhecia sobre Jesus. O seu nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas foi naquele momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus salva a sua vida. E Jesus faz um milagre na sua vida, tanto espiritual quanto físico. Também na nossa vida aconteceu de igual forma. Em algum momento na nossa vida, muitos aqui não eram cristãos de berço. Eu sou exemplo disso. Acredito que muitos aqui se converteram depois. Quando ouviu a mensagem do Senhor, se converteu. Outros aqui já tiveram ali a rica oportunidade de crescer num berço cristão e conhecem o Senhor desde criança. Mas também há aqueles que nasceram num lar cristão e não se converteram ainda. E poderá chegar ainda esse momento. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, não sabemos, mas esse momento poderá ainda chegar. Mas só quando essa pessoa ouve o evangelho, se rende ao Senhor Jesus, é que a vida dele se tornará diferente. Nós vimos então, meus irmãos, em primeiro lugar, que Jesus ele salva Bartimeu. Em segundo lugar, Jesus cura Bartimeu. E em terceiro lugar, nós podemos observar que depois de tudo isso acontecer, Bartimeu ele segue a Jesus. E o verso 52 vai nos mostrar isso. O texto diz que após Bartimeu ser curado espiritualmente e fisicamente, seguia a Jesus estrada afora. O verso 52 nos mostra isso. Em Lucas capítulo 18, verso 43, ao narrar esta mesma história, diz assim: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, louvava ao nosso Deus. Bartimeu, meus irmãos, agora deseja estar na companhia de Jesus e seguir os passos de Jesus. Se você observar, meus irmãos, aqui nesse mesmo capítulo 10, um pouco antes, aqui, nós podemos observar que Jesus, ele tem um diálogo com o jovem rico. E aquele jovem, ele chega até o Senhor Jesus e fala assim: Senhor, o que eu posso fazer para seguir o Senhor? Eu quero te seguir. O Senhor Jesus então conversa com ele e diz: você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço todos. E Jesus então fala: muito bem, só uma coisa te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Aquele jovem, o texto diz, que aquele jovem, ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ele não queria desfazer das suas coisas, da sua riqueza, entregar para os pobres e seguir o Senhor Jesus. Diferente de Bartimeu, que a única coisa que ele tinha era a sua capa. Ele lança fora e segue o Senhor Jesus. Será que nós temos seguido o Senhor Jesus de forma adequada? Através desse texto nós podemos observar, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela nos mostra como nós devemos fazer. Bartimeu foi salvo, Bartimeu foi curado, e Bartimeu seguiu o Senhor Jesus. Ele deixou todas as coisas e seguiu Jesus. Bartimeu agora deseja estar na companhia de Jesus e seguia os passos de Jesus. Bartimeu demonstra gratidão e provas da sua conversão. Ele não queria somente a bênção, mas ele queria também o Senhor da bênção. Ele queria seguir o Senhor Jesus. Ele seguiu a Jesus para onde? Para onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para Atenas, a capital da filosofia? Não. Jesus estava indo para Roma, a capital do poder político? Não.
Não, ele seguia Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, a cidade onde Jesus suou sangue, a cidade onde Jesus foi preso, sentenciado, condenado e pregado na cruz. Bartimeu estava seguindo Jesus para aquele lugar. Ele seguiu não uma estrada cheia de tapetes, mas ele seguiu Jesus para uma estrada cheia de espinhos. Às vezes, muitos cristãos pensam que seguir a Jesus é pisar no tapete, é andar na estrada de tapete. Muitos cristãos pensam assim. Muitas denominações ensinam isso, que as pessoas, quando aceitam o Senhor Jesus, os problemas acabam, a vida vira um mar de rosas. Não é assim. Nós podemos olhar, meus irmãos, ali na vida dos apóstolos, os exemplos. Os irmãos podem ver ali sobre a morte de cada um deles. Foi uma morte trágica. Nós podemos ver ali, meus irmãos, a vida de muitas pessoas na história da igreja. Eles tiveram um final ali complicado. Eu não quero trazer ali assombro sobre a vida do cristão, mas mesmo passando por pisadas em espinhos, servir a Jesus é uma bênção. Seguir a Jesus não é pisar no tapete, mas é pisar nos espinhos. E pisando nos espinhos é que nós servimos o Senhor Jesus com alegria. É pisando nos espinhos que nós lançamos também a nossa capa. Que nós deixamos tudo para seguir. Se há alguma coisa que nos impede de seguir Jesus, nós devemos lançar fora. Se há alguma coisa que nos impede de seguir o Senhor Jesus, nós precisamos tirar de nós. Porque ele se torna um Deus em nossa vida, essa coisa. E nos impede de seguir o nosso Mestre. Quando Jesus fala do pastor e das ovelhas, lá em João capítulo 10, do verso 2 ao verso 5, diz assim aquele texto: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Bartimeu ouviu, nós também ouvimos. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Jesus chamou então Bartimeu, pediu que viesse. Jesus também nos chamou. Então ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Bartimeu seguiu a Jesus, porque Bartimeu via Jesus como seu pastor. Ele sabia que Jesus era o Messias. Nós, de igual modo, seguimos a Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Mestre. O nosso nome foi escrito no livro da vida. E quando nós ouvimos o Evangelho e nos convertemos, agora nós seguimos a Jesus. Nós não seguimos as modas de hoje em dia. Nós não seguimos as ideias mundanas hoje em dia. Mas nós seguimos a Jesus. O mundo hoje ele dita regras. O mundo hoje ele dita situações de vivência. Ele chega até a atrair alguns cristãos. Mas nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Seguir a Jesus. Bartimeu seguiu a Jesus porque Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo para a crucificação. Bartimeu estava indo atrás de Jesus. E certamente Bartimeu presenciou esse momento. Nós seguimos a Jesus. E um final diferente, já que Bartimeu estava seguindo Jesus para o final da vida de Jesus aqui na terra, que era a crucificação, e o início de tudo, de todo o reino espiritual, nós seguimos a Jesus hoje, na esperança de a qualquer momento ver Jesus nas nuvens.
Porque a palavra do Senhor diz que Ele pode chegar nas nuvens em qualquer momento. É por isso que nós seguimos ao Senhor, porque Ele nos salvou, Ele curou a nossa vida espiritual. E nós seguimos o nosso Mestre. E Ele está prestes a vir nas nuvens nos buscar. É por esta razão que nós seguimos o Senhor, porque nós fazemos parte do reino celestial. Aqui nessa terra somos peregrinos. Aqui nessa terra somos passageiros, porque a nossa morada é ao lado do nosso Deus. E eu concluo da seguinte forma: os devotos em Israel sabiam que, ligada com a vinda do Messias, a profecia de Isaías seria cumprida. Então se abrirão os olhos dos cegos. Em Isaías falava assim: a palavra estava sendo cumprida. Jesus estava abrindo os olhos dos cegos, estava curando enfermos. As pessoas estavam vendo. Muitos entendiam, outros não. Jesus veio e os cegos tiveram os olhos da fé abertos. Jesus salvou Bartimeu. Ele continua salvando pessoas perdidas do seu reino até hoje. E continuará até a sua segunda vinda. Jesus curou Bartimeu. Ele continuou curando pessoas para enxergar o reino de Deus. E, finalmente, Jesus, ele guiou Bartimeu. E ele continuou guiando pessoas rumo à sua morada celestial. Ele continua nos guiando rumo à sua morada celestial. Mas para seguir Jesus, nós precisamos ter os olhos da fé. Nós precisamos fazer como aquela mulher no início daquela ilustração, ela fez. Precisamos orar. Precisamos exercitar a nossa fé. Em alguns momentos da nossa vida, nós seremos desafiados e nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, à luz desse texto, seguir o Senhor Jesus, sabendo que não iremos pisar em tapetes, mas nós iremos continuar pisando em espinhos até a segunda vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero chamar os irmãos do louvor que vêm à frente.